Hoje vou falar sobre a história da ocupação da região de Ouro Preto, antiga Vila Rica, e também sobre os aspectos arquitetônicos que marcaram a cidade até os dias de hoje. Além disso, vou explicar como essa arquitetura reflete tanto a riqueza gerada pela mineração quanto a desigualdade social existente naquela época. A história de Ouro Preto começa no final do século XVII, durante o período conhecido como Ciclo do Ouro no Brasil. Nessa época, os bandeirantes paulistas, que eram exploradores de terras e recursos naturais, chegaram à região de Minas Gerais em busca de metais preciosos. Por volta de 1698, foi encontrada uma grande quantidade de ouro nos encostos da Serra de Ouro Preto. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, milhares de pessoas migraram para a região. Eram aventureiros, comerciantes, artesãos, religiosos e até mesmo funcionários da coroa portuguesa, todos em busca de enriquecimento rápido. O crescimento populacional foi tão intenso que, em 1711, o então pequeno arraial foi elevado à categoria de vila, recebendo o nome de Vila Rica, exatamente para refletir a grande quantidade de ouro que circulava ali. Durante o século XVIII, a Vila Rica se tornou uma das cidades mais ricas e populosas da América Portuguesa. Foi também um importante centro administrativo e comercial. Além disso, foi palco de acontecimentos históricos significativos, como a Inconfidência Mineira, em 1789. Esse movimento teve como principal causa o descontentamento da população com os altos impostos cobrados pela coroa, principalmente a famosa derrama, que era a cobrança forçada de ouro quando as metas de arrecadação não eram atingidas. A arquitetura de Ouro Preto é um dos maiores símbolos do barroco brasileiro, com forte influência portuguesa, mas também com características próprias, desenvolvidas por artistas e artesãos locais. Um dos grandes destaques da cidade são as suas igrejas monumentais. Entre elas, podemos citar a Igreja de São Francisco de Assis, considerada uma das mais belas expressões do barroco mineiro, com projeto arquitetônico de Aleijadinho, esculturas em pedra-sabão e pinturas do mestre Manuel da Costa Taide, famoso pelas representações de anjos com traços mestiços. Além das igrejas, a cidade conta com casarões coloniais com fachadas alinhadas, varandas em ferro forjado, janelas com vergas curvas e portas de madeira entalhada. As casas mais ricas eram construídas com materiais nobres, como a própria pedra-sabão, muito utilizada na região. Outro aspecto marcante da arquitetura de Ouro Preto são suas ruas estreitas, ladeiras íngremes e o traço urbano irregular, que se adaptou ao relevo montanhoso da cidade. A arquitetura de Ouro Preto também revela as profundas desigualdades sociais da época. Enquanto a elite colonial vivia em casarões confortáveis e próximos ao centro da cidade, a população mais pobre, formada principalmente por negros escravizados e trabalhadores livres de baixa renda, morava em pequenas casas nas áreas mais afastadas, geralmente nas encostas mais íngremes. Um detalhe muito curioso e que demonstra essa diferença social é a presença ou a ausência da eira e da beira nas construções. Na arquitetura colonial, especialmente em Minas Gerais, as casas das pessoas mais ricas tinham um acabamento especial nas bordas do telhado, chamado de eira, e logo abaixo dela, uma segunda faixa de acabamento chamada de beira. Essas faixas de acabamento protegiam a estrutura da água da chuva e também serviam como um símbolo de status social. Ter uma casa com eira e beira mostrava que o proprietário tinha condições financeiras para investir na estética e na proteção de sua moradia. Já as casas das pessoas mais pobres eram extremamente simples e não tinham nenhum desses acabamentos. Por conta disso, surgiu a expressão popular, não ter eira nem beira, usada até hoje para indicar alguém sem recursos ou sem estrutura. Esse detalhe, que parece apenas arquitetônico, é na verdade um retrato da desigualdade social da época, onde o contraste entre o luxo e a pobreza era visivelmente até nas construções. Além disso, vale lembrar que grande parte das obras arquitetônicas da cidade foi construída com a mão de obra de pessoas escravizadas, que viviam em condições desumanas enquanto erguiam os maiores símbolos de riqueza da região. Hoje, Ouro Preto é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, título que recebeu em 1980, justamente pela sua importância histórica, arquitetônica e cultural. Ao caminhar por suas ruas e observar suas construções, é possível entender melhor o passado do Brasil colonial, um período de grande riqueza para poucos e de muita exploração para muitos. Por isso, estudar a história e a arquitetura de Ouro Preto é também refletir sobre os contrastes sociais que marcaram a formação da nossa sociedade. Durante o século XVIII, época em que Ouro Preto se desenvolveu como um dos principais centros do ciclo do ouro no Brasil, a religiosidade da época exerceu um papel fundamental na vida cotidiana e na formação da cidade.
A fé católica, imposta pela coroa portuguesa e fortemente difundida pela Igreja, estava presente em praticamente todos os aspectos da existência das pessoas, desde o nascimento até a morte. Batismos, casamentos, festas e funerais eram todos organizados segundo os preceitos religiosos. A religião funcionava também como um importante elemento de controle social, já que a Igreja ditava normas de comportamento e moral, ao mesmo tempo em que mantinha forte ligação com o poder colonial. A cidade de Ouro Preto foi profundamente marcada por essa religiosidade. As irmandades religiosas, formadas por diferentes grupos sociais, como brancos, negros, escravizados, libertos e mestiços, tinham grande influência na organização da sociedade. Cada irmandade costumava construir e manter sua própria igreja ou capela, o que explica a grande quantidade de templos religiosos que ainda hoje caracterizam o centro histórico da cidade. Essas irmandades não apenas organizavam celebrações e festas, mas também cuidavam de obras sociais, ajudando seus membros doentes ou em dificuldades. A arquitetura religiosa tornou-se um dos maiores símbolos da cidade. As igrejas barrocas, muitas delas projetadas por artistas como Aleijadinha e decoradas com requinte e grande uso de ouro, foram erguidas nos pontos mais altos da cidade, dominando a paisagem, e essa posição elevada não era apenas uma escolha estética, mas também simbólica, representando a proximidade com o divino. A fé se expressava não só nas cerimônias religiosas, mas também nas obras de arte, na música sacra e nas procissões que percorriam as ladeiras da cidade, reunindo toda a população em atos de devoção. Assim, a religiosidade da época deixou marcas profundas na Constituição de Ouro Preto, tanto na sua organização urbana quanto na sua cultura. A cidade se desenvolveu em torno da fé e sua paisagem atual continua a refletir essa herança, sendo um testemunho vivo da importância da religião na formação da identidade brasileira durante o período colonial. O primeiro exemplo de sequência é encontrado nessa janela, em que observamos primeiramente uma PA de razão 4 e tendo como seus resultados os múltiplos de 4. Então 4, 8, 12, 16. Mas ao observarmos essa mesma janela com um olhar diferente, podemos encontrar uma outra PA. Tomando como elemento primário o quadrado superior direito, por exemplo, e somando em forma de L, encontramos uma PA de razão 2. Então 1 do nosso primeiro quadrado mais 2, formando o nosso primeiro L com 3 quadrados. Mais 2, 5 quadrados do nosso segundo L, mais 2, 7 quadrados do nosso terceiro L. Somando os L's formados com o primeiro quadrado, encontramos quadrados perfeitos, que são os números que possuem raiz quadrada exata. Então, nosso elemento primário valendo 1, nosso primeiro quadrado perfeito. Mais 3 do nosso primeiro L, 4, que também é um quadrado perfeito. Mais 5 do segundo L, 9, outro quadrado perfeito. Mais 7 do último L, 16, que é o nosso último quadrado perfeito. Temos agora o teto da Basílica de Nossa Senhora do Pilar, e antes de falarmos sobre os padrões de sequência encontrados na obra, é necessário compreendê-lo do ponto de vista artístico. Na arte barroca e religiosa, a moldura da obra central geralmente é pensada de fora para dentro, porque o olhar é conduzido primeiramente do espaço maior, que nesse caso é o teto, até o centro sagrado, que são as pinturas. E as molduras de cada figura funcionam para guiar o observador até o foco principal. Tendo isso em mente, observando os padrões de cada moldura e tomando como elemento primário de cada figura o elemento de fora, encontramos uma PG decrescente, ou seja, uma PG de razão menor que 1, já que a área do elemento primário diminui até chegar à pintura, trazendo esse efeito de foco e profundidade para a obra. A sequência de Fibonacci, como demonstrada na imagem, é uma sequência numérica onde cada número é a soma dos seus dois antecessores, gerando assim os resultados 1, 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Se pegarmos o número dessa sequência e dividirmos pelo anterior, por exemplo 21 por 13, o resultado é aproximadamente 1,618, que é a famosa proporção áurea. Do lado direito da imagem vemos quadrados com lados baseados nesses números. Então quadrados 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. Quando colocamos esses quadrados juntos e desenhamos arcos, formamos a espiral de Fibonacci, que é observada não só na natureza, em conchas, galáxias, flores, mas também é utilizada na arte e na arquitetura, como podemos observar. Durante nossa visita a Ouro Preto, é impossível não lembrar de uma das figuras mais marcantes da literatura brasileira do período colonial.
Tomás Antônio Gonzaga. Nascido em 1744, em Portugal, Gonzaga veio para o Brasil ainda jovem e se formou em Direito em Coimbra. Mais tarde, atuou como ouvidor na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. Foi em Vila Rica que Gonzaga se envolveu com a Inconfidência Mineira, movimento de contestação ao domínio português. Acusado de conspirar contra a coroa, ele foi preso e exilado em Moçambique. Apesar de sua trajetória política conturbada, Gonzaga é mais lembrado por sua contribuição à literatura. Sua principal obra, Marília de Dirceu, reflete os ideais do arcadismo: simplicidade, vida bucólica, razão e harmonia com a natureza. No arcadismo brasileiro, Gonzaga foi uma das vozes mais influentes. Seus poemas, marcados pelo lirismo e pela idealização amorosa, revelam também críticas sociais sutis ao contexto da época. Hoje, a cidade de Ouro Preto guarda não apenas pedras e igrejas do passado, mas também a memória de homens como Tomás Aquino Gonzaga, cuja vida e obra ainda inspiram gerações. Hoje, ao observar Ouro Preto de cima, é fácil entender por que essa cidade encanta tantos visitantes. Suas ladeiras, casarões coloniais e igrejas imponentes formam um cenário que parece ter parado no tempo, mas que continua vivo e pulsante. Mais do que um patrimônio histórico, Ouro Preto é uma cidade habitada, vivida. As ruas de pedra, os becos estreitos e os caminhos sinuosos contam histórias do passado, mas também abrigam um presente de uma população que preserva suas raízes e, ao mesmo tempo, se adapta às novas demandas da vida moderna. A ocupação da cidade seguiu o ritmo do relevo acidentado da região. Ouro Preto se desenvolveu entre morros e vales, o que moldou sua arquitetura e seu traçado urbano. As construções parecem surgir da própria montanha, em um diálogo direto com a geografia local. A cidade está inserida na Serra do Espinhaço, uma região de formações rochosas antigas e irregulares. Foi nesse solo rico em minerais que o ciclo do ouro teve início, atraindo colonizadores e definindo o crescimento urbano a partir dos pontos de mineração. Hoje, Ouro Preto concilia sua herança colonial com a vida cotidiana de seus moradores. A presença de universidades, atividades turísticas e manifestações culturais mostra que a cidade não vive apenas de seu passado, ela se reinventa todos os dias. Percorrer Ouro Preto é mergulhar em camadas de tempo. Seu relevo, sua forma de ocupação e sua atmosfera histórica revelam uma cidade que resiste, transforma e continua a inspirar todos que por ela passam.